Eu, analisando a palavra e vivendo e tendo a experiência que a gente tem hoje, eu li ontem em Alphaville, acho que foi, eu li um versículo lá de Deuteronômio, onde fala assim, obedeça as ordenanças, os mandamentos, obedeça as leis, para que te vá bem todos os dias, né? Então, eu estava falando do design de Deus em relação ao homem. O design de Deus em relação ao homem foi que Ele te fez para que você tivesse várias aplicações dentro de você. Uma dessas, por exemplo, aqui, que eu acho fantástica, um dia eu estava para fechar um contrato, e eu estava em São Paulo, e meu chefe estava lá em Jerusalém com os filhos no Muro das Lamentações. E ele me ligou pelo FaceTime, pastor Lucas. Me ligou pelo FaceTime, aí eu peguei, atendi pelo FaceTime, ele pegou, falou assim, olha aqui onde eu estou. Aí virou o celular assim, o Muro das Lamentações. E eu não acredito que você está aí. Ele falou assim, está vendo esse papelzinho aqui? Colocou o dedo. Nosso pedido para fechar o contrato está aqui. Eu falei, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Uma tecnologia dessa que pode... E aí eu vi o Muro das Lamentações, eu entrei naquela sala de reunião que eu falei, é hoje que eu vou sair com esse negócio na mão. Então são várias coisas que isso daqui, esse produto que foi desenhado, ele te oferece de capacidade para você conversar em tempo real com quem está na Austrália, para você conhecer as informações ao redor do mundo. Não é para você entrar em rede de pornografia, não é para você entrar aqui e ficar falando mal dos outros, não é, a tecnologia foi criada para o seu bem, para que te vá bem todos os dias, para quando você precisar ligar para o seu filho, não importa, que minha mãe tentava me ligar, queria saber onde eu estava e tinha que esperar chegar em casa, virava a noite, tinha que esperar chegar em casa, de manhã, e ficava acordada de manhã, falou, aconteceu alguma coisa, não aconteceu, o que eu faço, o que eu não faço? Agora com isso aqui, não, onde você está? Eu estou aqui, amor, já estou chegando, 5 minutos estou aí, acabei de entrar no condomínio, fica tranquila. Amor, estou saindo da reunião, logo estou em casa. Graças a Deus, vem na benção. Você pode falar 1 minuto? Posso. Pum, ligou, então, isso, aquilo, tal. Resolve assim, resolve, não precisa esperar chegar em casa para eu resolver. Acelera as suas coisas. As leis do Senhor não foram criadas para nos limitar. As ordenanças do Senhor não foram criadas para nos podar. Ela não foi criada para nos impedir. Ela foi criada, assim como no manual desse equipamento, existem lá, as últimas páginas fala das precauções que você tem que ter. Não pode deixar cair. Não pode deixar perto do fogo. Não pode deixar no sol. Não pode deixar cair na água. Por quê, irmãos? Não pode. Vai estragar? Vai comprometer a funcionalidade? Se você molhar aqui, você perde a funcionalidade do microfone? Você perde a funcionalidade do alto-falante? Você perde, às vezes, o touch do seu aparelho? É a mesma coisa, gente. Quando Deus coloca as leis, as ordenanças dele, Ele não está dizendo para nós assim, ei, eu não quero que vocês provem isso, ei, eu não quero que vocês sintam isso, ei, eu não quero que vocês façam isso, porque Deus decidiu um dia da cadeira dele, falar assim, eu não quero que eles façam. Não. Chama-se manual do fabricante. Somente o fabricante sabe exatamente para que ele foi feito, e aquilo para que ele não foi feito. E o homem quer pegar aquilo que Deus fez e usar para aquilo que Deus não fez para ser usado. Então aí, Deus fala assim, para que te vá bem todos os dias. Então, às vezes parece difícil as pessoas falarem assim, eu vou servir a Deus. Talvez você tenha aprendido errado. Talvez você tenha aprendido errado. Eu não sei em que casa você nasceu, em que igreja você cresceu. Eu não sei com quem você aprendeu. Mas talvez aonde você frequentou,
como te ensinaram a palavra do Senhor, te ensinaram de uma forma em que é difícil servir a Deus. Porque se você lê o Deuteronômio, o mesmo que eu li, você pode olhar com os olhos de que, nossa, todos os dias eu vou ter que obedecer o Senhor. Ei, eu vou dizer para você, obedeça o Senhor e esteja vivo, você e os seus sonhos todos os dias. É por isso eu sirvo o Senhor como? Uma forma tranquila e agradável. Tranquila e agradável. Por quê? Porque eu estudei lá esse manual, um dos porquês, né? Eu estudei esse manual e às vezes não dá para a gente aprender no mesmo dia. Quando eu me converti, eu vim para a igreja e eu era uma pessoa desregrada, porque na minha casa não foi ensinado como deveria. E a minha vida foi desregrada, eu fui utilizado durante o tempo da minha vida de uma forma que fora do meu projeto. E esse usar fora do projeto, ele te machuca às vezes. Ele te causa sentimentos, te causa emoções, te causam coisas aqui dentro, que conforme muito tempo você ficou longe daquele que sabe operar 100% das capacidades, porque quem sabe operar aqui 100% das capacidades de um equipamento desse? Quem de nós sabe operar 100%? 100%, você sabe operar 100%? Mas se eu chamar o fabricante, e ele mandar aqui um representante, um especialista, ele vai nos mostrar 100% da capacidade desse instrumento aqui. E eu vivi fora da mão dele, durante muito tempo. Muitos de nós aqui vivemos fora da mão dele. E viver fora da mão dele é estar sendo operado. Alguém está aqui operando esse equipamento, esse instrumento, que não sabe operar. Ou pior, alguém pegou esse equipamento e está usando ele para prejudicar, para acabar, para destruir. Mas um dia, eu conheci o Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus foi na igreja Voz da Verdade. E conheci o meu pastor, conheci essa igreja, conheci essa família. E eles me mostraram que servir ao Senhor não é como eu ouvia falar. E o pastor Zé Luiz sentou comigo muitas vezes e foi me ensinando, me falando: filho, olha, não pode fazer isso, filho, porque se você fizer, você vai se privar de subir esse degrau. Ah, mas eu não vou para o inferno, pastor? Não, você não vai para o inferno, filho, não vai. Eu posso fazer então, pastor? Olha, você pode até fazer, mas vai te limitar. Vai te limitar. Vai te prender. Vai te atrasar. Essa vida aqui, você vai passar de uma forma limitada. Você vai ser salvo. Só que você não vai de primeira classe. Você vai sentar no último banco, apertadinho, ouvindo as comissárias conversando, gritando, batendo prato. Não é assim quando a gente pega o avião e vai no último lugar? Eu não quero estar no último lugar da vida. Eu não quero estar no último assento, representando o Deus que me criou. Está vendo aqui? Deixa eu virar aqui. Está vendo ali? Tem a marca. Está vendo a marca? Isso aqui leva uma reputação. Leva uma reputação do fabricante. E eu levo a reputação do meu fabricante. E eu quero
ser um daqueles que vai mostrar que servir a Deus é uma grande bênção. Ah, você já passou dificuldade? Cara, você nem imagina. Você não tem nem ideia. Muitas pessoas já passaram. A minha não é a pior, mas passei muita. Eu não vim falar de dificuldade. Eu vim falar do plano real de Deus para você, do plano original de Deus para você. É isso que eu vim falar. Eu vim falar que qualquer um de vocês que estão sentados nessa cadeira, e eu e a pastora Rebeca que estamos aqui em cima, se quiser, se tiver vontade, se abrir mão de tudo aquilo que possa te limitar, se você abrir mão e se você tiver vontade de servir esse Deus, nós temos as mesmas condições, nós temos as mesmas oportunidades para poder servir ao Senhor, para poder usufruir das bênçãos que Deus tem. Eu vou ler aqui um versículo, por enquanto eu estou no celular aqui. Diz assim, ó: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Vocês perceberam um ainda? Vocês perceberam ainda? Quem percebeu ainda, dá um glória a Deus aí. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava. Por quê? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E o porquê Deus não tinha feito chover sobre a terra? Porque não havia homem para lavrar a terra. Qualquer bênção futura para você, qualquer bênção futura, Deus tem que criar um ambiente para que isso seja colocado. Não tem como Deus criar a árvore sem criar o campo. Não tem como Deus criar o homem sem Deus ter criado a árvore, o campo, o jardim. Então, como não havia ainda o homem, não havia chuva. Como ainda não havia chuva, não havia árvore, não havia pasto. Ainda não tinha crescido, era um orvalho que subia, um orvalho que descia. A terra aquecia, subia, era só um orvalho, não tinha chovido ainda. Qualquer algo que Deus tenha colocado dentro de você, Deus colocou algo dentro de você, um dom, uma missão, um projeto, Ele colocou dentro de você. Esse algo está dentro de você e precisa de algo anterior a isso acontecer, para que venha acontecer o seu dom, a sua bênção. Para que venha a chuva da tua colheita, precisa estar criado um ambiente para que essa chuva venha. A árvore que precisa estar no teu jardim ainda não veio. Você não viu ela. Você não tem noção ainda do que Deus tem para você. É apenas uma semente. Mas por quê? Porque ainda não havia terra. Agora, no momento em que você perceber que Deus está criando um ambiente para você, um ambiente novo para você, quer dizer que Deus está te preparando para a próxima fase. Ele está te preparando para a próxima fase. Nasceu a árvore, Deus ainda não mandou a chuva, porque o homem não veio. Quando o homem entrou no jardim,
choveu. Então, você entrou nessa noite aqui, e você ainda não viu chuva, você ainda não viu árvore, você ainda não viu nada, mas o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo preparar o ambiente para você. Talvez você não esteja na fase do jardim, talvez você já esteja na fase da árvore. Você já viu que alguma coisa vai acontecer. Você já viu que surgiu algo na sua vida, que levantou algo na sua vida para a sua bênção, que está se levantando, e de alguma forma você não tem ainda a noção do que vai alimentar aquela árvore. O que vai fazer aquela árvore manter a sua vida, produzir vida. Porque você não tem noção do que aquela árvore precisa. Você não passou por uma experiência ainda. A experiência, a árvore vai nascer e depois a chuva vai vir, mas você não tem noção do que é chuva. Do que aquela árvore precisa. Então muitas vezes você vê algo surgir na tua vida, e você não entende a próxima fase, você não sabe como essa próxima fase vai ser sustentada, e você se põe em dúvida de que essa próxima fase possa vir. E você fica se questionando se você tem como dar conta desse processo todo que tem acontecido. Quando Deus nos mostra que nós somos dependentes de Deus. É por isso que nós agimos por fé. É por isso que nós acreditamos e nós trabalhamos no nosso dia a dia, sabendo que nós temos promessa. Mas não entendemos muitas vezes as fases que nós temos que passar, ou quantas fases nós temos que passar. Mas isso não depende de nós para saber. Não depende de nós entendermos o que vai acontecer no meio do caminho. Depende de eu entender que existe uma promessa, e depende de eu entender que eu preciso fazer no meu dia a dia. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. E pôs para quê? Para lavrar e para guardar. Então Deus fez a terra, Deus fez a semente, Deus fez a árvore, Deus fez a chuva, Deus fez o homem, e Deus inventou o trabalho. Às vezes ficava alguém desempregado lá na minha família, e aí falava assim para o meu avô, a gente chegava, meu avô e minha avó falavam assim: e aí, vô, conseguiu lá o fulano arrumar um emprego? Ele falou: que ele lá está procurando quem inventou o emprego. Ele falava para mim. Está procurando emprego lá, vô? Está procurando quem inventou o emprego, para matar. Ele falava, para matar. Quem inventou o emprego foi Deus. Na verdade, a palavra não é emprego. A palavra é trabalho. Não é emprego. Existe uma grande diferença entre a palavra emprego e a palavra trabalho. Emprego é aquilo que você não tem escolha. Te colocaram lá e você foi empregado naquilo. Alguém te empregou. Agora, trabalho não. Trabalho é dom. Trabalho é capacidade. Trabalho é sabedoria. Trabalho é excelência. Deus inventou o trabalho. E Ele deu um dom para os filhos dele. Para que os filhos dele não ficassem pedindo emprego. Mas que os filhos dele, desenvolvesse o trabalho. Quem concorda aí, dá um amém. E aí as pessoas odeiam trabalhar. Elas amaldiçoam a segunda, depois da música do Silvio Santos, já a segunda-feira sai sendo amaldiçoada. Hashtag segunda amaldiçoada. Tem até empresa que antes de contratar a pessoa, pesquisa a rede social para ver o que ela fala da segunda-feira. Já muitas pessoas não foram contratadas porque amaldiçoaram a segunda-feira. E a empresa falou assim: bom, essa daí não tenho como contar.
Quando você está atuando no teu dom, na tua missão, quando você está atuando naquilo que Deus te deu, é prazeroso. Escuta o que eu estou te falando. É prazeroso, é gostoso, é abençoado. Ele te deu aquilo para você se satisfazer. Principalmente na nossa geração, não tem como a gente passar a vida sem a ocupação. Que você passe a sua vida na ocupação do teu dom. Que você passe a ocupação, que você descubra e faça da ocupação a excelência do teu dom. Porque você vai passar ao longo dos anos com a vida com prazer, mesmo que o financeiro não seja tudo aquilo, mas você está no teu dom. Já contei a história do taxista, que eu entrei lá no Rio de Janeiro, falei assim, cara, toca para o Galeão, urgente, preciso chegar em 30 minutos, estava no centro da cidade, ele falou assim para mim, essa missão que eu gosto de pegar. Aí eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, você gosta de ser taxista? Ele falou, meu avô foi taxista, meu pai foi taxista e eu sou taxista. Eu falei assim, esse voo eu não perco. A satisfação dele. Não é a sociedade que vai te ditar onde você vai trabalhar, onde você vai se satisfazer. Não é a sociedade que vai te ditar o que você tem que ganhar. Você tem que ganhar a mesma coisa que eu, sai desse emprego, ganha a mesma coisa que eu. Já vi pessoas desistirem, que elas estavam trabalhando e sendo felizes, realizadas, e saíram daquilo para fazer outra coisa, e de repente por uma ambição tola, jogaram uma carreira, e se enterraram numa tristeza. Deus quer a gente no nosso dom, para lavrar e guardar. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Obrigado, Senhor. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, repete. Mais forte, irmãos. Frutificai. Multiplicai-vos. Enchei a terra. Sujeitai-a. E domine. 5. Deus colocou você nesse mundo para 5 etapas que você tem que colocar na tua vida. Nós estávamos assistindo ontem o filme do Walt Disney. Todos nós conhecemos o Walt Disney. Tenho certeza absoluta. E o filme é o Walt Disney antes do Mickey. E ele era um garoto pequeno, né, um garotinho assim, já desenhava de uma forma fantástica. E o pai era fazendeiro, e ele ajudava o pai no curral. E aí ele ficava desenhando no curral, na porta do curral. Chegava lá um senhor que era amigo da família, e o senhor um dia chegou com o cavalo, falou para ele assim, Walter, desenha o meu cavalo aí. Aí ele foi e desenhou perfeitamente o cavalo. Igualzinho. E o pai teve um problema de saúde. E eles tiveram que sair da fazenda e ir para o Kansas. E eles foram para o Kansas. Chegou no Kansas, a história se passou. Ele desenvolveu a parte de desenho, mas ele foi servir o exército. E ele foi servir o exército na época da Primeira Guerra Mundial. E graças a Deus ele não morreu, né? Senão, para onde que a gente iria de férias se ele morresse? Não é todo mundo que pode, mas graças a Deus, né, assim, Deus tem realizado todos os nossos sonhos. Eu já contei que eu ia para Praia Grande. Chegava na Praia Grande, meu avô passava óleo lisa na gente, para a gente não queimar do sol. Você acredita um negócio desse, Lu? A ignorância, né, tadinho? Ele queria proteger nós, passava óleo liso, irmãos.
Sabe quando você ia na Praia Grande e tava aquele óleo que vinha na onda, assim, ó, era nós que tínhamos deixado todo o óleo lá. Ai, glória a Deus, né? A gente quer dar o melhor para a nossa família. Bom, ele voltou da guerra, e aí ele começou junto com os amigos, e desenvolveu a parte de desenho, e ele começou a prestar um serviço para uma grande empresa, e ele tomou um golpe, que ele criou a Alice no País das Maravilhas, e essa empresa registrou a Alice no País das Maravilhas, e ele tomou um golpe ali e faliu. E quando ele faliu, ele foi para a sarjeta. A história é mais ou menos assim. Certo, amor? Sabia que ela ia me corrigir da história. Por isso que eu estou falando que é mais ou menos assim. Senão ela vai me interromper. Entendeu? Como que é? Faliu antes. Que ele fez a Alice. Certo? Ele faliu a primeira vez, depois faliu a segunda vez, quando ele fez a Alice, e ele foi parar na sarjeta. Despejado da empresa, o oficial de justiça tirou ele da empresa, ele foi despejado de casa, e nessa, que ele está num lugar, e ele está debruçado numa mesa, assim, e um ratinho sobe em cima da mesa, pequenininho, sim, em cima da mesa. Ele começa a olhar, e ele começa a olhar o comportamento do rato, e ele pega aquele rato como amigo, e coloca no bolso dele, e quando ele vai procurar alimento no lixo, ele pega alimento para ele, e alimenta o rato, o ratinho dele no bolso. E numa dessas que ele estava na sarjeta, veio uma pessoa, um policial, e arrancou ele de lá e começou a expulsar ele, né, quase agredindo ele, e nessa o ratinho escapou dele e saiu, e ele perdeu o ratinho. Porque é muito, muito interessante, que a história humana, ela se repete, porque parece que quando você chega na sarjeta, quando você chega no pior dos níveis, ainda aquele pouco que você tem, que você acha que ainda dali você não cai mais, às vezes vem alguém, vem alguma coisa, e nos joga ainda mais para baixo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que aconteceu na minha vida também, quando eu cheguei no nível mais baixo, dali, daquilo, surge uma ideia, dessa situação que você está passando, em que você está pensando no como agir, no como fazer, no como procurar, no como ir, no como andar, no como... É nesse momento que Deus parece que dá um basta, e Ele te envolve numa ideia, num projeto, e daquilo ali que Ele te dá, é aonde você vai se levantar, porque aonde o inimigo achou que estaria vencendo o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, era na cruz do Calvário que Jesus Cristo estava dando brado de vida eterna para mim e para você. E Ele teve a ideia de fazer o Mickey através daquele ratinho. E ele não tinha dinheiro para pagar umas pessoas. Acabou que rolou o filme, ele contratou algumas mulheres, e essas mulheres tiveram, na hora que ele chega com a ideia do ratinho, do Mickey, a esposa dele fala assim, ele chega falando, né, olha, porque, né, quando Deus te dá uma ideia, Ele te dá um sonho, e parece que você já viu o que aconteceu lá, você já viu, tem as fases, você não sabe como você vai chegar, você sabe que você tem que agir no hoje, mas você já teve a visão daquilo que Deus tem para você.
E quando ele chegou com aquela visão, contando tudo, que ainda não estava executado, era o olho da fé dele que estava vendo, ela falou assim: nossa, bem que esse ratinho podia ter uma namorada. E ele tem a ideia de criar a Minnie. Porque quando nós estamos nessa fase, e nós chegamos num ponto que é onde não tem mais para onde ir, que aquele é o fundo onde a gente chegou, e quando a gente começa a fazer isso, eu vou dizer para vocês, igreja, por experiência própria, quando a sua vida começa a fazer assim, ela só vai fazer assim. Quando você é resgatado por Deus, nessa fase que você chegou embaixo, na hora que você começa a subir, a sua vida só vai fazer assim. E ele simplesmente virou o que ele virou. Um cara que estava na sarjeta. E hoje é o que é. Criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Imagina que se Deus desenhou um produto, e esse produto é o homem, Ele fez desse produto a imagem dele. Ele fez desse produto para que fosse ele próprio. É impossível que Deus tenha feito o homem para falhar. É impossível que Deus tenha feito o homem para errar. É impossível, isso não existe. É impossível que Deus, criador disso aqui, Ele lá de onde Ele está, Ele cria um vírus para pôr nisso aqui, para fazer isso aqui ficar pior, para ver se isso melhora. Isso não existe prova. Deus não vai te provar. Deus, você é a imagem e semelhança do Senhor. Você foi feito para frutificar. Você foi feito para multiplicar. Você foi feito para encher a terra. Você foi feito para sujeitar. E você foi feito para dominar. Aqui estão 5 princípios de Deus que aplicam-se a qualquer área da nossa vida. Quer que eu dou um exemplo? Um exemplo. Teu relacionamento, ele tem que frutificar. Tem que dar fruto. Ele tem que multiplicar. Ele tem que dar filhos, seja ele físico ou na fé. Ele tem que encher a terra. Por que ele tem que encher a terra? Ide a todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, É um princípio de Deus. Eu já falei sobre isso. Mas às vezes tem pessoas que não ouviram. Existe uma oportunidade enorme hoje que nós estamos passando, que é a tecnologia, que é a internet. Em questão de escala, não existe algo maior que a internet. Se você for abrir um negócio hoje, não abra um negócio, uma porta na rua para você vender para 15 pessoas que passam. Abra um negócio no digital para que mais de milhares de pessoas possam passar pela porta da tua página. É escala. O que Deus fez é ganhar escala. É ir de pregar, encher a terra. Se você pega uma grande empresa dessa daqui, é domínio. É encher a terra. É encher cada um de vocês, é multiplicar, é pôr na mão um de cada um de vocês. Use para o bem, né, irmãos? Mas põe na mão de cada um de vocês para quê? É um domínio sim, porque senão vem outro e domina. Porque quando Adão saiu do jardim do Éden, e foi perdido o domínio sobre o homem, outro dominou. E esse outro dominou o coração do homem até quando Jesus Cristo pôde vir e resgatar esse domínio. E quem tem que dominar na sua vida hoje é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui com a bênção.
Amém. Eu vou colocar o slide. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Só um pouquinho, Márcio. David, cadê você? Tem que pôr tua senha aqui. Existe algo que acontece dentro de nós? Vem correndo, filho. Existe algo que é colocado dentro de você, que é uma programação. Uma programação é feita dentro de você, quando você nasce de uma forma inconsciente, você não tem um racional. Se você quiser levar. E você nasce com dois tipos de memória, vamos colocar assim, com dois tipos de HD dentro de você. Você nasce com um HD que chama-se inconsciente e um que chama-se consciente. E o inconsciente, ele é o HD que não escolhe. Fala, HD que não escolhe. Ah, tá fraco, irmãos, pelo amor de Deus. Estou trazendo uma palavra para vocês ou não? Hein? Ah, vocês não colaborarem, a gente dá um jeito, eu encerro antes. Fala assim, HD que não escolhe. O outro chama-se HD que escolhe. O inconsciente não escolhe e o consciente escolhe. Amém? Quando você é pequeno e você vai crescendo, o HD que vai encher primeiro é o HD do inconsciente. Porque você não tem ainda a razão desenvolvida para poder escolher. Então, uma criança de 3, já está na tela. Então, uma criança de 3, 4 anos de idade, deixa eu só escolher o slide aqui. Espera aí. Senhor, me ajuda. Então, começo. Aguenta aí, irmãos. Que aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar, tá? Deixa aqui. Tirou? Saiu? Aí. Vem algo no nosso inconsciente quando nós somos criança e aqueles gritos, aquele xingamento, aquilo quando você apanha, aquilo quando você é exposto no fogo, aquilo quando você de repente tem uma surpresa maravilhosa, você vê algo maravilhoso, aquilo causa emoções dentro de você e vai sendo armazenado no seu inconsciente. É coisa que você não escolhe. Se alguém gritar com você e você tomar um susto, se você bater o carro, você tomar um choque emocional, aquilo é armazenado dentro do seu inconsciente. Geralmente o inconsciente vai sendo lotado na infância. E esse inconsciente, que ele vai sendo programado na tua infância, ele vai fazer com que quando você chegar numa idade adulta, e você através do seu racional, você vai começar a querer ter as suas escolhas. E quando você começar a querer ter as suas escolhas e fazer as suas escolhas, começa a haver um conflito dentro de você. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Começa a haver um conflito dentro de você, que vai te afetar, chama-se paradigma. Esse conflito
Chama-se paradigmas, que vai surgindo dentro de você. Eu tinha um amigo, e ele tinha uma namorada que ele era apaixonado pela namorada. E um dia a namorada dele trocou ele por um outro que tinha carro. E aí ele veio para mim e falou assim, ela me trocou porque ele tinha carro, você acredita? Eu falava, cara, você tem que pensar bem se é isso mesmo. Não pode... Aí ele, não, é isso mesmo, é isso mesmo. E a partir dali, irmãos, ele começou a trabalhar de uma forma tão louca, que ele comprou carro, ele comprou apartamento, ele casou, e o que aconteceu? A mulher trocou ele por outro. Porque ele pôs um paradigma dentro dele, achando que o dinheiro iria segurar a mulher. Quando você tem a sua emoção afetada de uma tal maneira, o que começa a afetar dentro de você, nas suas emoções, a percepção real da vida. Você começa a não ter a percepção real da vida, você foi tão massacrado, que hoje eu estou dizendo para você, desde o começo da pregação, que as bênçãos do Senhor são as mesmas para você e para mim, e muitas vezes dentro da sua cabeça, você de repente falou assim, para mim já não acontece mais. Paradigma. Paradigma. Percepção real. Afeta o quê? A efetividade. Afeta o quê? A produtividade. A pessoa arruma um emprego, fica desempregada. Arruma um emprego, fica desempregada. Arruma um emprego, fica desempregada. Não consegue ficar empregado. Por quê? Porque a pessoa não consegue ser eficaz. Ela não consegue ser produtiva. E aí, como ela não consegue, mas não é que ela não tem vontade, ela tem vontade, mas ela não consegue. Então, afeta o ser humano de uma maneira em que o desenvolvimento dele, ele é interrompido, é limitado, porque ele não afeta a lógica dele. O que é a lógica dele? A lógica dele é a maneira de conectar o sistema cognitivo dele, que ele conecta as várias informações, as várias leituras das situações que juntas têm um peso e levam para um significado. Ele significa essas outras coisas de forma errada, porque ele não está pensando de maneira lógica, ele pensa de maneira ilógica. Não é porque eu entrei no culto e de repente passei por você que eu não te cumprimentei e que eu não gosto de você. Mas as pessoas foram programadas assim. Mas que eu estava correndo de repente, porque eu precisava conectar lá o aparelho que eu estou transferindo para lá, eu precisava ajeitar aqui, eu precisava afinar o violão, eu precisava ainda passar um pedacinho da música do David, e eu vim com pressa. E eu cheguei aqui, vocês nem imaginam como nós chegamos aqui. Com o turbilhão de coisas que nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui de uma maneira como que nós temos que já vir para combater no espiritual. Então não tem essa, 3 beijinhos, tudo bom, não, o inferno está atacando. Nós temos que começar esse culto já, começar a orar e ir para o pau, para arrebentar a boca desse inferno. E o pastor me passou a palavra às 5 da tarde, eu não tinha essa palavra. Então se você crê em Deus e crê em mim, se eu estou falando a verdade, não, eu não tinha essa palavra, eu juntei daqui e dali, das coisas que eu sabia, puxei algo que eu dei na imersão, para poder passar essa palavra para você. Então se Deus não se preocupou em você, gente, será que não é Deus que está se preocupando com você, para você sair daqui hoje com essa mente limpa, com esse coração, sabe, pronto para você executar aquilo que Deus tem? Eu não dei sorte no casamento não é para mim. Sabe quem inventou o casamento, meu irmão? Foi a Apple não, nem a Microsoft, que ainda assim dá pau no iPhone, pau no Office. Quem inventou o casamento foi Deus. No jardim do Éden, Ele inventou. Mas nós casamos sem aprender o como vai ser o casamento. Nós não temos noção.
Eu não estou aqui para falar de casamento, só dei exemplo de um produto de Deus. O casamento é um produto de Deus, está no portfólio de Deus. Então, quando você for falar mal do casamento, você pense muito bem o que você está falando, que você está falando mal de uma invenção, de uma ideia de Deus. Paradigma, processo de escravidão. É que está de uma forma aqui que não está, a minha animação não está aqui, mas tudo bem. Irmãos, ali onde vocês estão vendo, aquele Y, é quando você tem a ideia, quando você está no fundo do poço. Quando você chega no fundo do poço, você tem uma ideia. E aí essa ideia vem na tua cabeça, e a partir do momento que essa ideia vem na tua cabeça, o que cria em você? Cria em você o que eu chamo de túnel do medo. O que é o túnel do medo? Túnel do medo surge uma preocupação. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Surge. A partir da preocupação surge o medo. Aliás, túnel do terror eu chamo. Surge o medo e surge a ansiedade. Não vai dar certo, não vou fazer isso, não, eu não vou pegar, não vou pôr meu dinheiro, não vou fazer isso, não dá, nossa, mas é a maior ideia, tal. Passa 3 meses, você fala, ah lá, era a ideia que eu tinha e o cara fez. Você estava com medo. Você foi programado para ter medo. Você foi programado porque diziam para você que você não ia dar em nada. Você foi programado porque muitas pessoas disseram para você que rico para ser rico é coisa de... Você não nasceu para ser rico, não. Eu fazendo meu currículo lá, que eu tinha feito o curso de técnico em eletrônica, fazendo meu currículo, desejando, gostoso, querendo arrumar um emprego na área, tal, fazendo meus currículos na casa do meu avô passava, falava assim para minha avó, olha lá, está fazendo currículo. Ele falava, falava errado, currículo, está fazendo currículo. Ele cochichava com ela, eu ouvia. Aí ele vinha, né, falava assim para mim, Ô rapaz, você tem que arrumar um emprego desse daí, numa transportadora aí, de dirigir perua, dirigir caminhão aí, você vai ficar nesses currículo e não arruma nada. Não, vô, porque eu estudei, vô, eu tenho que arrumar um emprego na minha área, é isso que vai fazer me desenvolver. Que emprego na sua área? Nada, rapaz, você não nasceu para isso não, você tem que pôr comida dentro da tua casa, ajudar sua mãe. O túnel do medo, túnel do terror. E eu cheguei na igreja assim, com uma perspectiva, porém, túnel do medo, túnel do terror, ansiedade, não dava certo, tinha sido mandado embora. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. O temor do homem armará laços. E aí eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui. Acho que está mais para cima, gente do céu. Parece que eu pus outra aqui. Aguenta aí, irmãos. Tem muita coisa, né? É aqui. Aqui, ó. Aqui onde a pastora Rebeca, quando nós nos conhecemos, desceu essa escadinha ali do lado. Está vendo aquele portãozinho ali na direita? Ali, ó. Ela e o pastor Zé Luiz. Vila Nova Cachoeirinha. O David dá risada, né? Porque aqui os bairros, ó. Jardim Tiro ao Pombo. Do lado do cemitério da Cachoeirinha. Quando eu jogava futebol, aqui, ó, com 17, 18 anos. Esses eram meus empresários aqui, ó, esses dois. Um está dormindo com o cigarro na mão.
Eles que me levavam para ir jogar futebol. Atitude de mudança. Conheci minha esposa, meus cargos foram crescendo, viagem internacional, nasceram os meus filhos, conheci meu sogro e minha sogra, que são duas joias que Deus colocou na minha vida, e eu pude realizar todos os sonhos, até hoje que Deus me colocou, até esse filhote que está para nascer essa semana. Exalte o Senhor, né? Nós exaltamos o Senhor. Pode tirar para mim, Márcio, por favor. Abra em Romanos 12, versículo 2. Fique de pé. Aquele ônibus era a minha sarjeta. Aquele ônibus era, aquela vida era, mas o que Deus tinha como plano original? Deus tinha o projeto dele, Deus tinha colocado a semente dele, Deus tinha investido algo que era dele, Deus criou um produto que era dele. E quando ele chamou, quando Ele te escolheu para te limpar, Ele te escolheu para te livrar de todos os túneis do terror que você foi exposto. Ele não deixaria e não deixará que um soldado dele morra ferido na batalha. Ele não vai abandonar uma mulher que foi frustrada nos seus casamentos e que retirava água num momento diferente do dia, para que ela não cruzasse outras pessoas, porque ela já tinha vergonha, porque ela já tinha ouvido muita coisa. Porque quando você já ouviu muita coisa, qualquer coisa que você ouvir parece que é um pingo d'água, né? Você vai responder, você vai falar, você vai revidar, você não aguenta mais ouvir aquilo que você ouviu a vida inteira. E Jesus foi no horário diferente, marcou lá no horário diferente, no horário que ela ia. Ele marcou um encontro com ela. E de repente ele está sentado, um judeu e uma samaritana vem para tirar a água do tanque, no poço. Do poço. Ele está sentado no poço e ela vem para tirar água. E aí está um conflito de paradigma, porque samaritano não se dá com judeu. Por que não pode falar? Porque a humanidade criou que não pode falar. A humanidade criou que muitas coisas foram criadas e programadas pelo diabo. Eu não quero colocar só nas costas do diabo, porque muitas culturas hoje de homens são diferentes de uma nação para outra. Aqui no Brasil se aprende a servir imagens. Aqui no Brasil se aprende se você for lá em Êxodo, a você orar por deuses que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, que tem mão mas não toca. E você é criado nessa cultura. E essa cultura às vezes é um choque para você. Às vezes a cultura que você foi criado dentro da sua casa é um choque para você. Porque seus pais que não conseguiram viver ou não atingiram, não por culpa deles, mas o que os seus pais puderam fazer da vida deles, para poder te dar, foi o melhor e te pôs numa posição. Eles pegaram aqui e trouxeram até aqui, e você daqui levou até aqui. Mas às vezes muita coisa acontece dentro do nosso lar que quer nos fazer permanecer aqui. A vida inteira nós vamos permanecer aqui, aonde Deus quer que nós possamos dar o próximo passo na nossa vida, possamos dar o próximo passo para a nossa família, o próximo passo para a nossa carreira, próximo passo para o nosso projeto. Eu vou dizer uma coisa para você: meu casamento
é uma grande bênção, a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Mas se eu tivesse uma pessoa que não me quisesse, que dissesse que não me amava mais, cara, me desculpa, eu poderia lutar como servo de Deus, mas chega um momento que não dá mais. A pessoa me largou, me abandonou. Te abandonou, agora você é sozinho, o que você vai fazer? Você vai cavar uma cova, se enterrar e depois fechar a cova? Ou você vai entender que você é um produto de Deus? Ou você vai entender que você foi desenhado para ser feliz, sim, mas infelizmente você cruzou com alguém que de repente não era esse alguém para a sua vida. E eu vou dizer para você também, para você se sentir completo e com Deus, não é o outro alguém. Primeiro você tem que buscar você estar completo, para que de uma forma você possa preencher outra pessoa. O que a grande bênção de tudo é o que Deus tem nos dado nesse lugar. Isso eu não estou trocando por nada. O que Deus tem nos dado aqui, louvores, músicas, composições, presença de Deus, visão de crescimento, visão de expansão, visão de conquista, visão de terra que mana leite e mel, visão de bem, visão de futuro. O que Deus tem nos dado aqui eu não troco por nada. Não é em uma faculdade que você vai aprender isso aqui. Não é num curso que você compra que você vai aprender isso aqui. Não, quando o Espírito Santo, Ele quer uma pessoa, quando Ele quer uma pessoa, Ele quer que essa pessoa esteja da maneira que Ele quer que ela esteja, a maneira que Ele sonhou que ela esteja. Deus não sonhou para o Walt Disney ficar na sarjeta, no sonho, com aquele ratinho no bolso, não. Aquele ratinho era um motivo para dar a ideia para ele, para colocar em prática, colocar no papel aquilo que Deus tinha dado como dom para ele. Aonde ele levaria aquele dom, dependeria dele. Josué, aonde você pisar, será seu. Pisei até aqui, daqui para cá é meu. Você não quer ir mais, Josué? Eu quero, então estou contigo. Onde você pisar eu te dou. No teu dom, na tua capacidade, na tua missão, na tua visão, aonde você quiser ir, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu quebro toda maldição, todo paradigma, eu expulso em nome de Jesus, de dentro do seu consciente. Que seja passado o bálsamo do Senhor em você, que você seja limpo de uma maneira total dentro de você, aonde você encontre o verdadeiro prazer de se viver. O verdadeiro prazer de se viver não está para se viver para homem ou se viver para mulher. O primeiro prazer de se viver está de se viver para Deus, aquele que me fez, aquele que me desenhou, aquele que me deu o dom, aquele que investiu em mim. Aquele que investiu em mim quando tudo deu errado, ao invés dele tirar o investimento e deixar aquilo morrer, não, ele investiu mais, ele investiu ele mesmo. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu reproduzo, esse é o Deus que eu quero mostrar como imagem e semelhança na minha vida. Quando eu estou falando eu estou falando de você. Eu quero orar por você. E assim como Deus me tirou dali onde você viu, eu não sei qual situação você está. Não sei se você está ainda na grama, ou na semente, ou na árvore, ou se você está ainda tem que acontecer algo para poder chover. Você já se viu, mas a chuva não vem. Eu não sei em que fase você está. Eu sei que há uma unção aqui. Há uma unção aqui, uma unção de poder, uma unção de autoridade, há uma unção de verdade, há uma unção real, uma unção de resultado real. Não há uma unção de historinha, não é conto de carochinha, não. Há uma unção real aqui, uma unção de Deus, uma unção poderosa. Então eu quero te convidar para vir aqui na frente. Quem tem um projeto aí na mão? Eu não li o versículo, eu vou ler então. Diz assim, Romanos 12: e não
vos conformeis com este mundo. Seja conformado. Você nasceu para ficar aí mesmo. Eles falavam para mim assim: você não nasceu para passar o rio Tietê não, meu. Você nasceu para ficar do lado de cá, porque a cachoeirinha é do lado de cá, né? É no subúrbio ali. É nessa parte do rio Tietê para cá é o centro. O pessoal falava assim, quando a gente sonhava: não, você não nasceu para passar o rio. Você nasceu para ficar desse lado. E eu achando que meu sonho era depois do rio Tietê. Não, meu sonho é depois do rio Jordão. Eu sonhei, não foi para passar em cima da marginal do rio Tietê. Eu sonhei, foi para passar em cima do rio Jordão. Fui para passar a pé enxuto. Eu fui para passar em pé enxuto, ele parar o rio e eu passar. É esse Deus que eu creio. Não vos conformeis com o que diz o homem, mas transformai-vos, transformação, pela renovação. Renove, apaga, reprograma tudo na sua mente. Coloque um propósito na sua vida. Senhor, eu estou me dando a chance. Senhor, eu quero me dar a chance de um novo momento, uma nova vida, um novo futuro, um novo projeto. Senhor, eu quero uma renovação, uma transformação do meu entendimento, Senhor, tudo aquilo que eu entendia para trás. Senhor, eu quero isso daí, eu quero esse salto aí, eu quero essa vida aí, para que experimenteis, porque de outra forma não será experimentado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, o plano original de Deus para a sua vida. Eu quero orar, eu quero te convidar aqui, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui na frente, dá esse passo. Dá esse passo que eu dei há muitos anos atrás, que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, que me tirou do lugar escuro, me tirou do lugar frio, me tirou do lugar de dor, me tirou de um lugar de limitação. Eu me emociono porque o meu amor por Jesus Cristo é maior do que tudo. O meu amor por Jesus, ter se preocupado um dia Ele como Deus, e se preocupar com a minha vida, e me resgatar, me trazer um projeto, pela sua misericórdia eu estar aqui nesse púlpito hoje pregando a sua palavra. Senhor amado, é nessa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu determino a bênção aqui nessa noite. Eu sei que Tu és verdade, Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, transforma, Senhor, essas pessoas aqui. Transforma, Senhor, transforma os relacionamentos, transforma os sentimentos, Senhor. Transforma o sentimento, tire a frustração, tire a dor, tire o desespero, tire, Senhor, o medo, tira, Senhor, por favor, Senhor, tira esse povo do sofrimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós cremos em Ti, nós sabemos que Tu és verdade, nós cremos no Seu Espírito Santo, que esquadrinha o coração, nós cremos no Espírito Santo que nos limpa, nós cremos no Espírito Santo que transforma. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino o Seu poder, eu determino a Sua bênção nos lares. Eu determino, Senhor, que o emocional deles, Senhor, seja apagado, tudo isso que foi depositado dentro deles, foi colocado, Senhor, de uma maneira que eles não escolheram, Senhor, mas é assim que foi feito. Nós temos que passar por essa vida para termos a vida eterna, Senhor, e nós sabemos em quem temos crido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida sai hoje da onde ela está, e ela vai agora direitinho para o caminho aonde Deus determinou para que ela fosse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está aquele, o único que tem acesso ao seu inconsciente,
ao seu subconsciente, aquilo que foi colocado e depositado de você. A palavra dele esquadrinha o coração, os rins, é como uma espada de 2 gumes que penetra entre a alma e o espírito, vai no mais profundo e arranca de lá qualquer coisa que o homem possa ter colocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não há nada mais poderoso que o seu Deus, não há nada mais poderoso do que o Espírito Santo que está dentro de você. Não há mais nada poderoso, apenas creia, apenas creia. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a sua bênção. Diz assim: eu recebo a minha bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte para o seu lugar. Aleluia. Eita Deus, hein? É gostoso demais. Eita. É muito bom. Sabe o que é melhor? Quando eu comparo, quando vocês chegam, quando vocês saem. Vocês estão brilhando, irmão. Vocês estão leve. Parece que, sabe, Deus te trouxe assim para dentro do pavilhão. Sabe quando você é chamado para aquela conferência fechada, que não passa ninguém, as ruas estão fechadas, o acesso está fechado, só entra quem tem credencial, só chega mesmo para aquele lugar quem realmente está credenciado para receber aquilo. O que eu sinto é que vocês estão saindo daqui carregando aquilo que realmente é a porção que Deus quis que vocês recebessem nessa noite. Então vamos para casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse nome, que a nossa semana começa, semana de bênção, semana de vitória, semana de poder. As guerras podem vir, mas eu creio num Deus que já me equipou, eu creio num Deus que já me muniu, eu creio num Deus que já me preparou emocionalmente, que já me preparou de forma racional, e eu sei o que eu tenho que fazer. Esteja conosco, Deus. Acampe seus anjos ao redor, que nós possamos chegar em casa, ter uma noite de sono maravilhosa, acordarmos com disposição, com clareza de entendimento, com vontade, com energia, para cumprirmos a nossa semana com prazer, e sabemos que em Ti está a nossa porção, está o nosso resultado. A nossa porção vem da sua mão, o nosso resultado vem da sua mão. Em nome do Senhor Jesus, receba a sua bênção. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a sua bênção completa nessa semana, em nome do Senhor Jesus. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amo vocês, vão na bênção, em nome de Jesus.